Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu vou falar sobre as fronteiras do real. Em continuidade ao que eu falei ontem sobre o declínio da verdade. Antigamente, tínhamos conceitos de verdade que iam até os lastros da mentira para se desviar da mentira. E, com isso, a mentira, melhor dizendo, se tornava uma mentira criativa que precisava seduzir, se desviando da mentira. Então, ela precisava se ornamentar bem para que a verdade inconveniente não encontrasse a nudez daquele que queria mentir. Porém, agora, na época da pós-verdade, mentimos, ou seja, as pessoas mentem simplesmente através de uma afirmação. Porque, ao contrário das categorias tradicionais de verdade e mentira, onde a verdade tinha lastros e fontes e a mentira procurava se desviar dessas fontes, na pós-verdade o que vale é a afirmação. E hoje, em plena era digital, vemos o boom desse tipo de comportamento, onde as pessoas simplesmente entendem que o real é a afirmação. É como se a realidade fosse uma realidade mágica, onde, ao afirmar, a magia da fala transformasse o que a pessoa fala em verdade. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva, dê like, comente e, acima de tudo, compartilhe. Por quê? Porque esse canal tem dois objetivos principais: convocar, através também desses canais digitais, a classe dos professores, para que a gente possa participar cada vez mais do debate público. Professores, sobretudo professores da rede regular de ensino, da creche até o ensino médio, sobretudo professores da rede pública, vamos para o debate público. Ainda não estamos nos grandes meios de comunicação, mas podemos usar essas ferramentas digitais. Precisamos de uma melhor valorização social para que o professor seja melhor ouvido, porque ninguém dá ouvidos para uma categoria que não é valorizada socialmente. Aí caímos nessa hecatombe como a de hoje, onde uma anticiência tem tomado conta da sociedade e tem tomado conta das categorias de organização do Estado, onde, segundo o ministro Mandetta, que depois hoje, o próprio governo se organizava para colocar que cloroquina cura a Covid-19 na bula do remédio. E se isso é verdade, isso é crime. Isso é falsidade ideológica. Olha onde nós fomos parar. E muita gente apoia. Mas o problema não é esse mercado do negacionismo, da bizarrice, que acontece em outros países também. Em outros países há esse mercado da bizarrice, da informação, onde as pessoas dizem que o homem não foi na Lua, que a Terra é plana. O problema é que aqui existe um grande assédio do próprio Estado, do próprio governo, que se apropria da máquina pública, governo Bolsonaro hoje, para promover desinformação e anticiência. E esse canal tem o objetivo também de combater o pensamento binário, porque o pensamento binário do nós e eles, do entender que política é apenas dois lados, também promove esse tipo de comportamento. Porque essa grande massa de apoiadores do governo não quer saber se o governo está certo ou errado. É o fla-flu da política. Quem é mortadela, entre aspas, né? Quem é mortadela combate quem é coxinha combate quem é mortadela, e assim as pessoas vão criando esse pensamento binário na política. Então, essa realidade também é fruto desse pensamento binário, que também é o objetivo número 2 desse canal.
E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog, rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje, as fronteiras do real. Teve uma agência de pesquisa radicada na França, a Ipsos, terceira maior empresa dessa área no mundo, com 16 mil funcionários ao redor do mundo, que fez uma pesquisa, e o nome da pesquisa era Pesquisa de Percepção. Ela procurava pesquisar a respeito do índice de percepção equivocada de cada povo. E essa pesquisa, lá no ano de 2017, chegou à conclusão, isso antes do bolsonarismo começar a crescer como ele cresceu tanto até hoje, mas essa empresa chegou à conclusão que dentre quase 40 nações do mundo pesquisadas, o Brasil é o segundo país do mundo com a maior deficiência de percepção, ou seja, aos dados oficiais, científicos e estatísticos. Mas o brasileiro, que só perde para a África do Sul, é o segundo povo do mundo com maior dificuldade de pensar a sua própria realidade. Por exemplo, o número de mães solteiras no Brasil, uma das conclusões, segundo dados oficiais, estaria na casa dos 6%. Quando o brasileiro é perguntado, ele diz 40% das meninas do Brasil são... Ou seja, gravidez na adolescência. O tema era esse. E cerca de 40% das meninas ficam grávidas na adolescência. E geralmente, quando o brasileiro faz uma afirmação, é sempre para pior. É sempre depreciando o próprio país. Isso soma-se a uma coisa que inclusive eu já falei nos meus vídeos, que eu tenho percebido, inclusive porque sou professor e tenho contato com alunos, e alunos adolescentes, jovens e adultos. Já tive alunos de quase 80 anos, e não uma vez só. E a gente percebe que existe hoje no Brasil, e talvez o Brasil seja um dos países líderes do mundo, na dificuldade da compreensão formal das coisas. Ou seja, o senso comum se instala no Brasil, né? Como eu sempre falo, eu suo muito. O senso comum se instala no Brasil com muita dificuldade. Então isso encontrou no país um terreno fértil para que a anticiência chegasse, principalmente hoje, através desse governo, do governo que quer colocar na bula de remédios que não curam Covid-19 a informação de que ele cura. Mandetta fez essa afirmação. E isso encontra um grande lastro na sociedade. Isso encontra lastro até em sociedades, em médicos, em jornalistas aparentemente tarimbados. Mas isso me leva a uma outra coisa. Nós precisamos elevar o nível médio de compreensão, valorizar o professor, valorizar o magistério, valorizar a escola. Por quê? Porque o nível médio da compreensão formal, da educação formal, precisa crescer para que a gente melhore. Por exemplo, muita gente acha que não tem nada a ver. Mas por que os técnicos de futebol da Europa estão num outro patamar em relação aos treinadores brasileiros? Eu penso que também porque a inteligência média da população, ao subir, todas as outras categorias vem junto, inclusive técnico de futebol. E digo mais, até a compreensão do jogador, do atleta, de compreender esquemas táticos, melhora. Quando a gente melhora o nível médio da população, todos se beneficiam com isso, e o nível médio de praticamente todas as categorias crescem. Então, nós temos tido essa dificuldade.
E também essa dificuldade, ela tem se mostrado também nesse momento onde a gente tem dificuldade de compreender o que a ciência e o que os especialistas dizem sobre a pandemia. Essa dificuldade de compreensão formal, que existe uma forma adequada trazida pelos cientistas, trazida pelos especialistas, trazidas pelos infectologistas. Por quê? Isso também se parece muito com essa pesquisa que a Ipsos fez. E com essa percepção que eu tenho da nossa dificuldade cada vez maior de compreensão formal das coisas. Porque é como se essa realidade não estivesse próximo da gente. Já passamos de 410 mil mortos. E com uma tendência de chegarmos a 500 mil em pouco tempo, segundo os cientistas, segundo especialistas. Pessoas, qual brasileiro que não teve a notícia de várias pessoas que morreram? Portanto, para uma camada extensa da sociedade, bolsonaristas ou não, parece que a ficha não cai. Também penso que essa pesquisa da Ipsos tem muito a ver com essa realidade. Penso que aquilo que eu venho desconfiando da nossa dificuldade de compreensão formal das coisas faz muito sentido. Então, isso também tem a ver com aquilo que eu falei do declínio da mentira. O declínio da mentira que ocorre através das mudanças das categorias da verdade. A verdade da pós-verdade, que não precisa ter lastros na realidade, e, portanto, a mentira não precisa se desviar da verdade, ela fala qualquer coisa, ela se desvaloriza. Isso também tem a ver com isso que nós estamos falando. Ou seja, por que os lastros da realidade trazidos pela pesquisa precisam ser coerentes, aparentemente coerentes para um povo que tem dificuldades de entender as coisas que são próximas a ele. Dificilmente um brasileiro vai conhecer 40% ou mais de adolescentes grávidas de todas as adolescentes que ele conheceu. Ou seja, é algo que está próximo. Mas o que as pesquisas da Ipsos mostraram? Que apesar de tudo, e o Brasil só perde em ordem, Brasil, África do Sul, o país em primeiro lugar, com deficiência de percepção da sua realidade, Brasil em segundo lugar, Filipinas em terceiro lugar, Peru em quarto lugar e Índia em quinto lugar. Ou seja, só país com grandes desigualdades e grandes problemas sociais na base da sua pirâmide. Então, isso tem a ver com o que eu falei ontem. A mentira perde o valor diante da desconstrução dos lastros tradicionais da mentira. E, então, se a ciência traz evidências que estão provadas, porque tudo o que o senhor Mandetta falou, baseado nas pesquisas, se cumpriu. Tudo o que ele falou se cumpriu. Mas, como nós temos essa dificuldade de encontro com a realidade, o que muita gente diz? Não, o Mandetta está errado. Quem está certo é o Bolsonaro. Então percebam que é difícil. Nós estamos diante de uma situação complicada. Uma situação que também se parece muito com aquilo que eu falei, né? Marx falou sobre o fetiche da mercadoria. Porque é muito difícil também a gente separar questões políticas de questões econômicas, dos interesses do capital. Claro, nós somos uma sociedade cujo o dinheiro é o grande, né, axiomatiza todas as relações sociais. Então é muito difícil fugir dessa realidade. E Marx falou que
existe o fetiche da mercadoria. Agimos alienadamente em relação à mercadoria, como se ela existisse fora das nossas ações e organizações sociais. Agimos como se o dinheiro fosse, como se as mercadorias fossem autônomas, independentes da gente. Hoje em dia, como houve a supervalorização do mercado financeiro, nós, através dessa percepção, dessa conscientização de que o dinheiro pode gerar dinheiro, criamos uma percepção de que as coisas são mágicas. Então basta eu aplicar o meu dinheiro, que o meu dinheiro rende como uma magia, como se não houvesse um mercado de capitais criado por nós, que faz com que essa suposta magia se movimente. Então criamos a sociedade do espetáculo, onde a mercadoria dança na nossa frente como se ela tivesse autonomia. E agora o dinheiro também, porque há pessoas que vivem dos juros do mercado financeiro. Então, em um mundo onde as mercadorias dançam como se elas fossem mágicas, e onde a mercadoria, e onde o dinheiro gera dinheiro de forma aparentemente mágica, e onde eu simplesmente aperto as teclas do meu smartphone e o mundo aparece na minha tela supostamente de forma mágica. E se eu estou conectado de forma aparentemente mágica, por que não o que eu falo e tem like não é verdade? Olha, eu estou falando que a Terra é plana. E um montão de gente dá like? Então é. É como se e isso é uma mentira? Diante das evidências científicas? Sim. Mas uma evidência científica precisa de pesquisas, não necessariamente de uma suposta ou aparente magia. Mas vivemos em um mundo onde existe uma aparência de magia naquilo que nós percebemos. Então, se o mundo é aparentemente mágico, nós passamos a modificar a nossa percepção a respeito da realidade e das suas fronteiras, sobretudo em um fenômeno social e tecnológico que aconteceu, que foi o avanço gradativo da tecnologia analógica para a virtual. Porque a partir da sociedade da comunicação, nós criamos a ideia de que nós podemos pensar e dar opiniões sobre a realidade dos fatos. Porque até então, até o boom da sociedade da comunicação, a realidade é trazida pelo narrador, o narrador mítico, o narrador religioso, o homem que trazia de longe as informações. Mas com a sociedade da informação, as informações, crescem no sentido de alcançar muito mais pessoas pelos continentes, e a verdade dos fatos aparece o formador de opinião, depois vem a ciência também traz a categoria da verdade como investigação. Mas com o tempo nós saímos dessa mídia impressa e passamos à mídia radiofônica, passamos a falar ao telefone, passamos a ver televisão. A imagem parece que é um mundo paralelo, afinal de contas, o mundo das novelas nem sempre é igual ao mundo que nós vivemos. E de repente criamos a tecnologia digital. Então esse avanço entre a tecnologia analógica para a digital fez também com que avançasse a modificação das nossas fronteiras lógicas e analógicas a respeito da realidade, que já não é mais analógica, agora é digital e agora é virtual. Então não temos mais, aparentemente, uma diferença entre essência e aparência, como na filosofia tradicional. Agora a diferença é entre o real e o virtual, com uma grande expectativa de que o virtual supere o real.
Então é dentro desse mundo de sincretismo entre o real e o virtual que aparece fenômenos como o que nós estamos vendo no Brasil hoje, também através do bolsonarismo, também através das suas relações com a religião, sobretudo com a religião pentecostalista, com o pentecostalismo, que dentre... Eu fui de trocentas igrejas, já frequentei muitas religiões e muitas igrejas. Também existe entre os pentecostais uma certa crendice naquilo que alguém fala, daquilo que o narrador fala. Teve um cara, por exemplo, que foi numa igreja e ele falou que ele foi num lugar e orou para que a filha do pastor ressuscitasse. Todo mundo estava esperando ele. Ele foi, naquela expectativa geral, foi, orou, a menina ressuscitou. E pasmem, ninguém filmou. Mas certas histórias, quando você conta para o pentecostal, isso eles acreditam, né? Teve um rapaz que saía pregando pelas igrejas. Ele falava que havia sido integrante do grupo Paralamas do Sucesso, que desde que eu me compreendo por adolescente, né, porque na minha adolescência eu comecei a ouvir também os Paralamas do Sucesso, só tinha 3 integrantes: Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni. E ele falava que ele era o 4º Paralama, que eu nunca ouvi em capa de disco nenhum. Às vezes ele aparece na ficha técnica, mas quem é da ficha técnica não faz parte dos Paralamas do Sucesso. E ele pregava no Brasil todo, falando que era dos Paralamas do Sucesso. Mentira! E todo mundo acreditava. Então, esse casamento entre o mundo virtual e o pensamento mágico do pentecostalismo também é um dos fenômenos sociais do que está acontecendo hoje nessa nossa modificação nas fronteiras da realidade. Então, o mágico entra sorrateiramente na nossa vida social e política, a ponto de pessoas cantarem em frente ao Palácio do Planalto: cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS. Eu sei que tu me curas em nome de Jesus. Se Jesus cura, não era mais fácil orar? Você vai tomar cloroquina? Então Jesus ressuscitou porque tomou cloroquina? Então, vejamos que isso tudo faz parte disso que eu estou falando. Há modificações, está havendo modificações na nossa compreensão das fronteiras do real. E todas essas coisas, em outros países, é simplesmente uma bizarrice. Ou seja, esse negacionismo, esse mercado da bizarrice, onde o cara fala que a Terra é plana, onde o cara fala que o homem não foi na Lua, onde as pessoas falam que nós viemos do mar como lagartos. Em outros países faz parte de um mercado de bizarrice de informações. E, infelizmente, no Brasil, por várias questões, inclusive essas que eu apresentei, tem se tornado um programa de Estado. Espero refletir várias vezes sobre isso com vocês. E no próximo tema, dando continuidade a isso, eu vou falar de um personagem que é muito importante dentro dessa dinâmica de modificação da nossa percepção sobre a realidade. Paulo Guedes. Ok, galera? Vocês são do coração.